tudo bem? Aqui é a Ellie, da vida da Ellie, e eu vim aqui falar hoje sobre killifish. Tem muita gente que não faz ideia do que seja, e eu entendo, porque não é muito comum você achar killifish por aí. Mas eu vou dizer pra vocês sobre killis, porque eu adoro killis, eu tenho killis e crio killis, e falar um pouco sobre o universo da killifilia. Então vamos lá. Os killifish, eles são peixes que eles podem ser de diversas famílias, como as ofiosêmios, os notobranquios, os rivos, e por aí vai. Muita coisa. Existem dois tipos básicos de killifish. Tem os killifishes anuais e tem os killifishes não anuais. Alguns, eles são semi-anuais, é tipo uma mistura, mas basicamente vamos fechar em anuais e não anuais. Tá, o que são killifishes anuais? Aliás, primeiro, o que é killifish? Então, são dessas famílias peixes, mas o que eles têm em comum? Eles são peixes super resistentes, eles conseguem viver em condições extremas, em baixa oxigenação. Tem algumas espécies que conseguem viver até mesmo sem, como posso dizer, sem oxigenação, sem... Tem alguns que respiram até pela pele. Que é o exemplo do... Deixa eu ver aqui o nome dele que eu esqueci. O Cryptolebias marmoratus. É um exemplo dele, que ele consegue respirar pela pele. E eles habitam aonde? Eles habitam regiões com pequenas porções de água. O que seria isso? Uma poça d'água, um brejo, um pequeno córrego, né? E de onde vem o termo killifish? Ele não vem do kill, do inglês, que quer dizer matar, né? Não é porque o peixinho morre, não tem nada a ver com isso. Ele é do termo kyle, que é do holandês, que quer dizer córrego, pequenos córregos, peixes de córrego. Então eles são peixes que vivem nessas pequenas porções de água. E essas pequenas porções de água, por não ter um volume muito grande, em épocas de seca, algumas delas ficam completamente secas. E esses peixes, por viver também em regiões extremas, eles conseguem suportar muitas das espécies extremo frio e outras espécies extremo calor. Lógico que nem toda espécie vai aguentar extremo frio ou extremo calor. Eles são bem tolerantes com parâmetros, mas a maioria gosta de água ácida. Nós temos alguns killis que são de água alcalina. Depois eu vou ver se eu coloco o nome dele aí. Ou se eu não colocar, deixa vocês dar uma procurada, porque aquarista tem que pesquisar. Então, resumindo. O que seriam então os anuais? Que é mais fácil explicar referente a essa parte que eu já estava falando. Os anuais, eles são dessas poças, dessas porções de água que secam por um grande período. Vamos dizer, uns 6 meses de seca ou mais. A poça seca completamente. Daí que tem até nas regiões do Nordeste, peixes das nuvens. Tem muita gente que acreditava que esses peixes caíam do céu. Por quê? Porque você via lá a poça d'água cheia de peixinho, aí de repente vinha seca, secava tudo. E aí você ia lá, não tinha nada, não tinha vida. E de repente começava a chover. E nessa chuva, enchia a poça. E aí, parecia um monte de peixe de novo. Mas como assim, pessoal? Então o pessoal achava que vinha das nuvens. Mas na verdade não. Eles ficavam na terra mesmo. Os killis, eles se reproduzem bastante. Geralmente eles se reproduzem... são férteis o ano todo, a maioria deles, né? Algumas espécies. Então eles vão lá botando ovos, botando ovos. E em diversas épocas diferentes, justamente para isso. Porque não se sabe exatamente quando a poça vai secar completamente, quando vai voltar a chuva. Então, para garantir a sobrevivência da espécie, eles fazem isso. E aí a poça seca e os ovos, eles ficam latentes em tempo de diapausa. Eles ficam lá, secos, vão se desenvolvendo lentamente. E aí quando chove, vem a chuva, o alevino tá lá dentro, rompe o ovo, começa a nascer dentro dos ovos, às vezes demora um pouquinho, começa a nascer, dependendo do desenvolvimento dele. E aí ele começa a habitar aquela região de novo e começa a crescer, se reproduzir. Os não anuais, eles vivem pouco tempo na natureza. Alguns vivem até só 6 meses, o que é bem pouco mesmo. Mas nos aquários nossos, eles podem chegar a viver muito mais. Até 2 anos ele consegue viver e você ali tirando o ovo daquele casal e reproduzindo e passando adiante os descendentes dele. Já os nossos amigos não anuais,
eles não passam por esse tempo de diapausa, os ovos eles ficam na água mesmo. Né? Então a água reduz, né? Reduz bastante, mas não chega a secar. Então eles botam os ovos e eles vão eclodir na água, vão nascer e tudo mais. Na nossa reprodução em aquário, nós usamos a turfa para os aquários dos quilis anuais e nós usamos as bruxinhas para os quilis que são não anuais. Por que as bruxinhas no caso dos não anuais? Porque normalmente eles acabam colocando os ovos em raízes de plantas, essas coisas que estão na água, e os ovinhos deles são adesivos e eles ficam grudadinhos ali e depois vão eclodir, etc. Agora, dos anuais, eles às vezes até enterram assim, no solo mesmo os ovos, bem lá no fundo, para até preservar ele, ou às vezes eles depositam em cima, assim, no fundo dos riachos, dos córregos, etc. E então a gente usa turfa no aquário para reproduzir a situação. A turfa nada mais nada menos do que no nosso aquário a gente utiliza matéria em decomposição, matéria orgânica. No nosso caso, atualmente, a gente está usando muito pó de coco. Mas antigamente se usava xaxim, um monte de outras coisas, né? E aí usa para eles colocarem os ovos. E depois de seco a gente coloca nos saquinhos mesmo, assim, etiquetados. No hobby do Killifish é muito importante, o pessoal coloca muito nome de espécie direitinho, assim, para não perder nenhuma informação, não misturar. Geralmente os aquários de reprodução eles ficam separados mesmo, não mistura os quilis. O que acontece é que às vezes nasce muita fêmea, muito macho, o pessoal troca também. E às vezes quando sobra muito macho, eles põem um aquário comunitário com os machos que são mais coloridos, mais bonitos. E é basicamente isso. Dos semanuais a gente coloca nos potinhos assim para transferir. E o legal é que o pessoal troca até com pessoas de outros países. E isso ajuda também na preservação, né? É um ponto importante do pessoal que cria quili, que é se preocupar com a preservação. Referente à alimentação, os quilis eles são um predador não especialista, então ele não come só uma fonte de alimento, ele come qualquer coisa. Tá valendo ali, porque a vida realmente é extrema, então ele tem que se alimentar de tudo para conseguir nesse curto tempo, né, conseguir manter uma vida saudável e passar seus descendentes à frente e sobreviver. Então você pode dar vários tipos de comida viva, muitos deles aceitam ração, você pode acostumar com ração, mas para as fases iniciais você vai precisar mesmo da comida viva quando eles são pequenininhos, quando são alevinhos. E aí tem vários tipos de comida viva. Eu fui no encontro de um pessoal que cria quili, né, de quilifilia, e aí eu fiz uns vídeos de algumas espécies de quili, porque é muito difícil a gente ver quilis por aí, né? Geralmente o pessoal que cria troca bastante entre si, vende, faz negócio, etc. E quando você vai numa loja, sempre você acha alguns quilis, mas é bem bagunçado. Eles não vêm com o nome certo, bem confuso até. Nos quilis, normalmente eles colocam um nome científico mesmo para identificar o pessoal que cria quili. E também tem assim a população. O que seria a população? Vamos supor que determinada espécie tem lá na poça X, na poça Y, naquela região. E às vezes tem diferença da mesma espécie de quili na cor e tudo, porque eles são de locais diferentes. Como eles se separaram, se isolaram, vamos dizer, por causa da seca, por exemplo, naquela poça X, eles ficaram com uma coloração, que são descendentes de um que chama coloração X. E na poça Y eles têm com outra coloração. Então eles identificam. E geralmente temos também os AS, que são sem população, não se sabe de onde é. Quando você vê ali no final do nome AS, é por causa disso. E é basicamente isso. Se eu estiver falando uma besteira, o pessoal aí que cria quili há bastante tempo, meus amigos podem puxar minha orelha. Eu só tô querendo passar um pouquinho de informação pro pessoal e eu vou mostrar depois os meus quilis que eu peguei, que eu criei, e eu crio até agora e tem um monte. Não tantos quanto o pessoal que cria mesmo, mas eu tenho alguns. Não falei sobre os aquários. Um aquário de quili ele não precisa de muita frescura. Você tendo vidro, tendo alguma planta tipo um musgo de java, uma microsorum, você consegue manter um quili de boa e ele não vai te exigir muito, ele vai se reproduzir, isso é incrível. Eles são peixes ótimos para iniciantes, não pelo fato de algumas espécies acabam não comendo
é comida industrializada. Inclusive algumas marcas do exterior até fazem algumas comidas específicas pro Kili que imitam uma comida viva. Mas eles comem de tudo, eles são muito monstrão, eles comem coisas até maior do que eles. Eu sou apaixonada por alguns. Muito legal. Eles comem de tudo, eles são filtradores, né? Eles acabam comendo zooplâncton, eles acabam comendo larvas de mosquito, pequenos crustáceos, outros quilis, alevinos. Eles comem qualquer coisa, eles comem até caramujo. Então é um hobby legal que nós mantemos também essa parte da preservação. Infelizmente um dos maiores inimigos é o ser humano, porque o pessoal acaba dizimando os locais, aqueles combates também a dengue, que foi jogando veneno em tudo quanto é lugar, também acaba matando os peixes dentro da poça d'água. Quando você vai construir alguma coisa em cima do córrego, do riacho, do brejo, você também acaba destruindo ali a mata ciliar, você acaba aterrando o brejo e matando. É incrível que você vai ver assim nas regiões lá da praia, aqui na região do litoral de São Paulo, você vai ver que tipo tem umas poças d'água em todo lugar, assim, tem uns brejos e ali tem quili, é incrível. A gente nem imagina, tem lugares que a gente nem fez ideia. Isso é muito legal, bem legal. E geralmente que o pessoal cria quili praticamente coleciona. E tem espécies muito bonitas. Eu gosto, por exemplo, tenho aqui atualmente o Piplates annulatus, Australia chocolate, Fundoloplasha gardneri nisuka, e eu tenho também Fundoloplasha joested globulares, né, USC. E acho que eu só tenho isso de quilha, porque a pessoa tem muito mais do que eu por aí. E eu vou mostrar os vídeos pra vocês.
obrigado, pessoal, valeu pela força. Eu tô meio ausente do canal porque eu tô me mudando, a casa tá uma bagunça. Eu tô levando coisa daqui pra lá, de lá pra cá, e tá uma correria doida. E aí eu não sei se eu vou ter tempo pra postar, publicar, editar vídeo, mas eu vou me esforçar. E eu queria mandar um beijo pra todo mundo e agradecer o pessoal que tá seguindo o canal, curtindo, compartilhando, e continue fazendo isso. Vamos atingir 1 milhão. 1 milhão não. Vamos atingir 1.000 inscritos. Ah, pode 1 milhão também pode, né? Não tem problema nenhum. Mas vamos lá tentar atingir os 1.000 inscritos. E é isso. Beijo pra todo mundo.